Seja muito bem-vinda a mais uma live Zen. A gente está fazendo aqui no perfil Educar Zen uma série de lives, é um esquenta para o nosso evento 100% online, 100% gratuito, a semana transformando-se em uma mãe calma. E o tema da live de hoje é como nossos pais reeducar-se é preciso. Só um parêntese, tá? A Live Zen é uma série de lives que eu faço aqui, né, no Educar Zen, por meio das quais eu te conto caminhos, né, mais gentis, caminhos mais compassivos, tanto para você quanto para sua criança, nesse processo de educação. E a nossa principal ferramenta para isso são as práticas de mindfulness, tá? Então é isso, a gente conversa sobre educação compassiva, educação gentil, educação consciente por aqui. E hoje, né, a gente vai falar sobre esse tema, né? Será que a gente realmente vai só reproduzir o que os nossos pais fizeram conosco no nosso processo de sermos educados, né? Será que os pais sempre, nós pais, nós mães, a gente sempre a gente sabe, né, o que é o melhor para os nossos filhos, necessariamente? Então, essa é uma questão importante da gente se colocar, da gente colocar na mesa, né? Se a gente pensa aí na responsabilidade que é educar uma criança, né, educar um ser humano, e tendo em vista aí que o que acontece na infância praticamente, né, é um prenúncio do que vai ser o futuro dessa criança, de que tipo de adulto ela será. Então eu considero que realmente esse tema ele é muito relevante, né? Se a gente considerar também que uma reprodução cega, né, a gente está simplesmente fazendo o que os nossos pais fizeram, seja por admiração, seja por respeito, seja por não sabermos fazer diferente, né? Então a gente só reproduz. Isso também, né, tem um lado positivo, porque os nossos pais com certeza acertaram muito, né? Somos pessoas boas, somos pessoas honestas, somos pessoas comprometidas com uma sociedade justa. Então isso é com certeza mérito deles. Mas se a gente não para refletir, né, para poder fazer as nossas próprias escolhas como mães e como pais, a gente corre o risco, inclusive, de levar para a educação dos nossos filhos, das nossas crianças, né, traumas, problemas, questões aí que são, né, digamos assim, característicos da nossa família de origem, porque a gente simplesmente não fez uma reflexão, a gente simplesmente não se propôs, né, a pensar no que fazia sentido para a gente, no contexto em que a gente está. Lembrando também, né, considerando também que crianças são diferentes entre si. A criança que você foi um dia, no contexto social, histórico em que você estava, familiar mesmo, econômico, com certeza é diferente da criança que o seu filho é hoje, né? Então, se a gente não se propuser a fazer esse tipo de leitura, a gente pode, né, cometer erros com as nossas crianças, a gente pode estar sendo injusto com elas, né? Então, por mais que sim, os nossos pais tenham sido muito acertados, né, em tantas coisas que eles nos proporcionaram como filhos e filhas, é importante que a gente dê uma olhada para além, até porque a gente está num contexto histórico, num contexto social totalmente diferente, né? Então é importante sim que a gente se reeduque para a gente educar crianças, né? Talvez da maneira como a gente quer, e muitas vezes a gente nem sabe exatamente o que a gente está pretendendo, o que a gente deseja, que adulto a gente está querendo formar, mas se a gente tem consciência disso, né, a gente provavelmente vai precisar fazer um trabalho interno. Não é simplesmente sair reproduzindo o que fizeram com a gente em outros momentos, né? E aí outras pessoas pensam assim, mas eu preciso educar, eu preciso estudar para educar o meu filho? Me faz um favor, né, Ana? Isso daí é algo instintivo, é meu filho, saiu de dentro de mim, o meu corpo foi capaz de fazer essa coisa incrível que é um outro ser humano, né? A gente fica realmente assim extasiada com a capacidade do nosso corpo de fazer isso. Mas olha, com todo respeito, tá? Outros animais, né, porque nós somos animais também,
fazem, né, outros seres. Então, a vaca também é capaz de fazer um bezerro e de cuidar do seu bezerro, né? Só que a vaca ela não está educando o bezerro para poder viver em sociedade. Essa é a diferença, né? Ela não está educando esse bezerro para formar família no futuro, não está educando esse bezerro para ser um profissional no futuro, não está educando esse bezerro para ser um cidadão no futuro, né? Então, educar é diferente de criar. Eu uso pouco a palavra criar aqui no Educar Zen, se você observar, né? Criação a gente faz é de animais, né? A gente cultiva plantas, é um processo diferente e a gente precisa ter clareza disso. Educar não é instintivo, porque educar é sobre uma leitura social, inclusive, né? Educar pressupõe a gente poder ensinar essas crianças a terem inteligência emocional. Criar é dar comida, né? Criar é dar abrigo. Então, óbvio que enquanto a gente está educando as nossas crianças, a gente também está criando as nossas crianças. Mas a gente precisa ter essa clareza de que é para além esse processo, né? Uma coisa pressupõe a outra, então a educação pressupõe criação, mas definitivamente não são sinônimos, né? Quando a gente está aí nessa ideia de que, não, isso daí é algo instintivo, eu sou capaz de fazer, né? Não saiu de dentro de mim. Caso tenha saído de dentro de você, pode ter saído de dentro de outro ser humano, né? Mas a gente tem essa ideia, né, um pouco equivocada, porque educar é muito mais do que criar, né? Não é uma coisa tão instintiva assim, não. Exige da gente muita maturidade emocional, exige da gente muita clareza do que a gente quer, aonde a gente quer chegar, né? É um processo, digamos assim, bem diferente. E para algumas pessoas, para algumas famílias, é um processo fluido, orgânico, né? Para outras, não. Então, tem muitas coisas envolvidas nisso daí, né? Esse processo que às vezes é fluido, orgânico, assim, ele talvez nem seja tão leve quanto parece, se a gente olhar de perto. Porque muitas vezes o que eu tenho percebido, né, é que nesses casos em que, em teoria, essas famílias, elas estão tendo muita facilidade para criar essas crianças, é exatamente porque elas não estão se questionando demais. Eu acho que a gente se dá, né, o benefício da dúvida, a gente se questionar, não no sentido da gente não ter confiança em nós mesmas, mas no sentido de a gente entender que nós não estamos prontas enquanto mães, enquanto educadoras, né? É a gente entender que nós não temos todas as respostas. Então, se está muito fácil, é porque talvez a gente não esteja se permitindo se questionar tanto assim. Talvez a gente esteja em um processo, né, meio de inércia, a gente esteja simplesmente, né, de fato, reproduzindo o que aprendemos, seja por meio da educação que recebemos, ou seja, pelo status quo, pelo que a gente vê aí, né, enfim, de práticas que são reproduzidas simplesmente, sem, né, nenhum senso crítico, sem nenhuma leitura de contexto, sem nenhuma leitura da criança que eu tenho na minha frente. Eu tenho um filho só, mas eu já fui professora de muitos alunos e eu aprendi que cada criança, né, é diferente, é única, é um universo completo. Então, a gente precisa ter isso em mente também, né? Não é simplesmente a gente refletir sobre a educação que a gente recebeu, não é simplesmente a gente procurar informação sobre, né, métodos, técnicas, estratégias que podem me ajudar a me conectar melhor com o meu filho ou com os meus filhos. É a gente entender que cada criança realmente vai demandar da gente um esforço muito específico no processo de ser educada, exatamente porque cada criança é um ser único, com cada uma delas a gente vai se relacionar, né, de uma forma única também. Obviamente, voltando ao assunto, existem sim pessoas, né, que naturalmente têm essa fluidez ao educar. Isso tem a ver muitas vezes, né, com uma gravidez desejada. Isso tem a ver com rede de apoio, né? Uma mulher que tem rede de apoio, que tem tempo para si, né? Que tem condições de se desenvolver pessoalmente, ela tende a ter uma maternidade muito mais leve, muito mais fluida, ela tende a explodir menos com seus filhos, né? Ela tende a ter uma saúde emocional mais em dia, e aí, naturalmente, esse processo de educar, ele fica mais leve, ele fica mais
fluido. Isso pode acontecer? Acontece. Mas muitas vezes, tá? Observa aí ao seu redor. Essas pessoas que estão achando que tá tudo assim, ok, tudo dentro, né, do que deve ser, são pessoas que estão impondo respeito às suas crianças, que estão exigindo obediência, que estão criando crianças que não têm condições, né, de se colocarem, de terem a própria voz. Então, tudo bem, existe essa forma de educar. Quem sou eu para dizer, né, que existe só um jeito? Eu estou aqui exatamente para pensar junto com vocês, né, em como a gente pode expandir os nossos horizontes ao educarmos as nossas crianças. Mas o que eu estou querendo dizer é que você está muito fácil. Vamos analisar melhor para entender o porquê que está tão fácil assim. Talvez esteja muito fácil para os adultos que estão aí, né, em uma posição verticalizada, enquanto as crianças que estão olhando de cima e apontando o dedo. E talvez para aquela criança não esteja tão fácil assim ser educada, né? O que eu sei, gente, é que diariamente eu converso, né, com várias mães aqui no Educar Zen. Eu mesma, na minha realidade, me deparo com muitos desafios ao educar o meu filho, que são desafios diferentes daqueles que eu tinha como professora, mas que com certeza toda a minha bagagem como educadora e há mais de 16 anos me ajuda, né, a ter mais tranquilidade para poder lidar com tudo isso, né? O que eu sei é que é necessário, né, até porque a gente está num contexto de sociedade, a maneira como o mundo ele está no momento, né? A gente tendo crianças aí que desde muito pequena têm acesso à informação, à internet, a celular, telas, né? Enfim, esse mundo como ele está formatado neste momento, ele está exigindo de nós educadores, de nós mães, de nós pais, muito esforço, muita presença, né? Muita qualidade realmente de relação com as nossas crianças, porque senão essas crianças elas escapolem dos nossos dedos em um segundo, né? A gente perde realmente esse contato, essa conexão com essas crianças sem nem percebermos, né? Então não é demérito nenhum a gente estar aqui entendendo que a gente precisa sim se reeducar, que a gente precisa, sim, cuidar, né, do que a gente entende que é positivo, que é necessário nesse processo de educarmos as nossas crianças. Isso não significa que você é uma mãe inferior, muito pelo contrário. Se você está buscando estudar, se você está buscando se informar, se você está buscando, né, aprimorar a sua prática na maternidade, se você está reconhecendo que você não sabe tudo, então você está no caminho certo, né? Você está num caminho aí de alguém que está com um olhar muito curioso, muito interessado, né? E muito aberto para esse processo de educar. Você não está com respostas prontas, você não é a dona da verdade, e isso é muito positivo, inclusive, né, para o ser humano que você está criando, né, para o ser humano que você está educando. Então, é importante a gente entender isso. Gerações novas requerem de nós novos modos de educar, novas reflexões, porque elas estão demandando de nós novas coisas, né? Os desafios são novos. Então, será que a gente, né, em um contexto que é tão diferente atualmente do contexto em que nós fomos educadas no passado, né? Para pensar em como que era a sua infância. O que ela tem de diferente da infância dos seus filhos? Né? Eu percebo muitas coisas diferentes no momento sociocultural, socioeconômico, social em que a gente se encontra agora, né? É muito diferente do que acontecia quando eu era criança. Só para você ter uma ideia, né? Eu sou geração Xuxa, assim, eu amava assistir a Xuxa. E, enfim, o que a gente tinha de telas, né? Já existia televisão, era aquilo ali, era o programa da Xuxa que passava do horário tal ao horário tal. Depois disso não tinha mais programa para criança, não. Vai pra rua brincar. As ruas, né, elas eram muito mais seguras, então a gente efetivamente podia ir pra rua brincar. E aí a vizinha olhava o filho da outra, que não sei o quê, e cada hora um tava na casa do vizinho, aí brincava com os primos. Era um outro mundo, né? A gente não tinha 1 milhão de atividades extracurriculares para fazer, para a gente se tornar no futuro um profissional. Era diferente, pelo menos no meu contexto social, né? Pelo menos de onde eu vim era assim. Não sei como que era na sua vida, mas para mim era assim. O meu filho, ele já chega num mundo, né, em que a criança ela tem acesso ao desenho, a galinha pintadinha, ao Mundo Bita ou a qualquer, né, programa infantil na hora que ela quiser no YouTube. Basta ela ter um celular em mãos, ela pode estar no restaurante, ela pode estar dentro do carro,
é tudo diferente, né? Então isso muda muito, a gente sabe disso, muda comportamentos, isso muda prioridades, né? Isso muda oportunidades, porque, por exemplo, eu tinha oportunidade de mover o meu corpo muito mais do que o meu filho até, eu me esforço muito para que ele tenha, mas, né, falando aqui da geração de crianças que a gente está educando neste momento, é diferente, concorda? Então, como que eu vou pegar e criar o meu filho exatamente como a minha mãe me criou? Como que eu não vou me propor a ler esse novo mundo, a ler essa criança que também é diferente de quem eu sou, para poder fazer algo, né, que seja compatível com a vida que nós temos hoje, com os meus valores, que por mais, né, que eu seja filha da minha mãe, não são exatamente os dela. Então, sim, né, reeducar-se é preciso com os nossos pais. Até um certo ponto, sim, né? É parte de sermos quem somos, o que eles foram ou o que eles são. Mas nós podemos e devemos dar passos além, né? E aí eu te convido a refletir sobre alguns pontos que eu queria trazer aqui para você. Porque eventualmente você pode estar perguntando assim, Ana, bacana, né? Eu até concordo com isso, mas como que a gente faz essa mudança? Ou como que a gente entende o que é importante para mim e que de repente não era tão importante assim para minha família, né? Eu falei aqui sobre, por exemplo, né? Eu tinha oportunidade de brincar na rua, de correr, de estar com os amigos, né? Era um mundo mais seguro, Belo Horizonte era uma cidade mais segura, o Francesco ele está num outro contexto. Mas a verdade é que a minha mãe, ela não foi uma pessoa que valorizou tanto assim na minha vida, na vida da minha irmã, por exemplo, a prática de esportes, né? Provavelmente porque ela não tinha consciência do quanto isso era importante. Ela só se preocupou em colocar a gente na aula de natação, porque aqui no sítio da minha madrinha, onde eu estou agora e onde eu cresci, né, tem uma piscina e seria realmente muito perigoso, né, a gente não saber nadar. Mas a verdade, né, é que não era uma preocupação realmente relacionada à segurança. Ela não tinha como valor nos ensinar um esporte. Ela não tinha essa consciência do quanto que o esporte é benéfico em vários sentidos para uma criança. Eu já tenho essa leitura, né? Então, por exemplo, esse valor eu trago e é diferente da minha mãe e é algo que eu quero muito incentivar o Francesco, porque é algo que eu sinto falta na minha vida hoje. Né? Eu sou uma pessoa que tenho muitas dificuldades para poder começar uma atividade física e para poder me manter regular, para ser disciplinada em uma atividade física, né? Então a gente entende, às vezes, a gente consegue perceber o que é diferente, né? Na nossa proposta de educação para as nossas crianças em relação ao que era para os nossos pais, assim. Mas a gente eventualmente não tem tanta clareza de como fazer essas mudanças, né? Principalmente quando a gente está falando de aspectos comportamentais, porque nesse exemplo que eu dei aqui é um pouco óbvio, né? Eu vou incentivar o Francesco a fazer o esporte que ele demonstrar interesse, né? Eu vou, dentro das minhas possibilidades, matriculá-lo em escolinhas específicas para a prática daqueles esportes, etc., né? Mas em relação a comportamentos, a relacionamento, a gente se relacionar com as nossas crianças, né? Tem outras coisas que eu também não quero reproduzir, o que a minha mãe fez. Quero só deixar um grande parênteses, minha mãe já faleceu, que eu honro muito a educação que ela me deu, né? Acho que assim, que eu me tornei um bom ser humano e eu acredito firmemente que isso tem uma relação intrínseca com o ser humano que ela foi, o exemplo que ela me deu, né? E com a maneira também como ela me tratou na maior parte do tempo. Mas tem algumas coisas que aconteceram e que eu não quero reproduzir, né? E que eu já posso ter, porque eu estou fazendo esses estudos, tanto do cenário quanto internos das minhas emoções, das minhas memórias, de como que aquelas coisas que me foram ditas impactaram em quem eu sou hoje de uma forma não tão positiva, né? Então, por eu estar nesse caminho de autodesenvolvimento há muitos anos, eu consigo fazer isso. Mas eu sei que para muitas pessoas, né, talvez não seja tão claro assim. Então, se esse é o seu caso, por exemplo, você está no lugar certo, porque aqui a gente está, né, exatamente nesse processo de tocarmos nesses pontos, entendermos, né, quais que são as estratégias das quais a gente pode lançar a mão para poder sair desses ciclos repetitivos, né? Então, eu queria te fazer algumas perguntas que podem te ajudar
a ter um pouquinho mais de clareza a partir de agora, né? Então, a primeira delas é livrando-se de qualquer expectativa do que o seu filho virá a ser. Mas quando a gente está educando uma criança, é importante que a gente tenha uma estrela do norte do tipo de ser humano que a gente gostaria que ela se tornasse no futuro. Porque isso vai nos ajudar a traçar estratégias, a fazer escolhas sobre como a gente vai se relacionar com essa criança aqui no presente. Porque esse adulto que você quer que seu filho seja, ele já existe aqui no presente, né? Ele é muito o espelho que você reflete e ele é muito essa criança que está sendo formada tijolinho por tijolinho todos os dias. Não é que de repente fez 18 anos, virou adulto e aí é igual a Cinderela, né? Que a carruagem vira abóbora ou o contrário. Não é isso, né, gente? É todo um processo que leva aquilo. Então, a primeira pergunta é: quem é o adulto que você gostaria que o seu filho se tornasse? Né? Então, vamos supor que você me diga assim: Ana, eu quero que o meu filho seja, né, um adulto seguro, por exemplo, um adulto gentil. Né? Vamos trazer esse exemplo aqui da gentileza. Eu quero que seja uma pessoa gentil com as outras pessoas. Sabe, uma pessoa que se relaciona de forma humana, de forma sensível, com qualquer outro ser humano que ele encontrar, né? Você quer isso? Provavelmente você quer. Eu quero muito que o Francesco se torne uma pessoa gentil, né? Mas aí a gente precisa pensar o seguinte: o que a gente está fazendo agora, né? A maneira como a gente está tratando essa criança é uma maneira gentil? Eu dou conta de ser gentil com meu filho? Porque às vezes eu até quero, mas eu não tenho inteligência emocional para isso. Né? Eu tô sempre nervosa, eu tô sempre com raiva, eu tô sempre explodindo. E aí não sobra espaço para ser gentil com aquela criança. Então essa é uma reflexão que eu queria trazer para você, né? Tá tendo espaço aí na sua rotina, na sua casa, caso você queira, né, que o seu filho seja uma pessoa gentil, para que ele seja? Porque se você tá sempre criticando, né? Ai, essa letra tá horrorosa, menino. Você precisa aprender a escrever direito. Que caderno? Por que seu caderno não é caprichado igual da sua irmã? Ou igual do seu colega? Ou igual do seu primo? Né? Se você tá sempre criticando aquela criança, você acha que essa criança ela tá sendo construída para ver o melhor no outro? E para tratar o outro da melhor forma? Né? Tô trazendo isso exatamente porque muitas vezes os nossos desejos, intenções, que são sempre, eu acredito, os melhores possíveis para os nossos filhos, são incompatíveis com o que a gente dá conta de fazer. Não é porque a gente é ruim, não é porque a gente é má, não é porque a gente é uma mãe que não é bacana, não é isso. É só porque a gente, às vezes, não foi criada de uma forma a ter resiliência emocional, a ter inteligência emocional. A gente simplesmente não dá conta de fazer aquilo que a gente gostaria, né? Então, entenda que, quando eu te faço essa pergunta, né, do que você quer que o seu filho seja no futuro e de como você está construindo esse adulto do futuro no presente, né, eu quero que você entenda que se reeducar no sentido de estudar para educar uma criança é muito importante. Mas existe uma outra reeducação que é ainda mais importante, que é o do seu próprio ser. É uma transformação interna que a gente precisa se propor a fazer, né? E dá trabalho. Realmente não é algo que, né, assim, você vai ler uma frase no Instagram e aí isso vai mudar, ou você vai ver alguém que fala sobre educação no Instagram dizendo alguma coisa, te dando uma dica e aí, mudou tudo. Não é assim. Né? Inclusive, eu tenho muitas reticências com esse tipo de ensinamento que eu tenho visto muito por aqui, né? Esse ensinamento superficial de você precisa ser dessa forma, faça desse jeito, né? Diga isso para o seu filho na hora da birra. São válidas essas instruções, essas dicas, mas se elas não vierem acompanhadas de algo que você transforma dentro de você, né? Elas são rasas, elas não exprimem quem você é. E por causa de um negócio chamado ressonância empática, que é uma estrutura do nosso cérebro, dos neurônios espelhos, né? O nosso cérebro ele foi formatado para poder repetir, para poder copiar, para poder, né, enfim, para copiar mesmo, né? Os nossos
os outros seres com os quais a gente convive mais, né? Tanto é que tem as pessoas falam muito sobre aquele negócio de que você é as 5 pessoas com quem você convive mais. Isso é verdade, é devido ao seu neurônio, aos neurônios espelho, né? A gente copia o que a gente vê. Então, seu filho, ele vai muito mais, né, aprender por quem você é do que pelo que você diz. Ou por uma frase pronta que você diz numa hora da birra, sabe? É pela maneira como você trata qualquer pessoa. É pela maneira como você se trata. É pela maneira como você trata ele que ele vai aprender. E não pelo que você está dizendo. E eu sei que você sabe que isso é verdade. Porque se você fizer uma análise bem simples na sua própria vida, na sua própria condução de si mesma no mundo, na vida, nas suas interações e relações, você vai perceber que é isso, né? A gente acredita muito mais em alguém que a gente vê sendo quem ela diz ser. Não alguém que diz ser alguma coisa simplesmente porque está dizendo. Concorda? Só um parêntese, gente, quem tá aí me acompanhando, tá? Se quiser mandar perguntas, se quiser trazer a sua própria história, suas contribuições, para mim vai ser um grande prazer. Então, a primeira pergunta, quem você deseja, né? Que tipo de pessoa, que tipo de ser humano? Não é assim, eu quero que meu filho seja médico. Não é disso que a gente tá falando. É que tipo de ser humano você gostaria, né? De criar, de educar. Que tipo de ser humano você espera que o seu filho seja no futuro, né? A Nádia dizendo aí, ó, que faz total sentido. Seja bem-vinda, Nádia. Fico feliz que esteja ressoando aí no seu coração, né? Uma outra pergunta que a gente pode se fazer também é em que tipo de ambiente, né, eu quero que meu filho cresça, né? Porque, eventualmente, você pode falar assim, Ana, eu quero que meu filho cresça em um ambiente em que ele se sinta seguro, um ambiente amoroso, né? Eu tenho certeza que você quer isso, tenho certeza absoluta. Se você tá aqui, eu tenho certeza que é isso que você quer pro seu filho, né? Mas aí, se na hora em que você mais precisa dar segurança, na hora que você precisa mais, né, dar amor para sua criança, que é aquele momento em que ela tá mais difícil, que ela tá te desafiando mais, o que você faz é ameaçar ela, né? Ameaçar de tirar o celular, ameaçar de não deixar ir no aniversário do amigo, né? Ameaçar muitas vezes até de não amá-la tanto assim. Isso acontece, né? Quando a gente diz... Enfim, existem vários momentos em que a gente, sem perceber, a gente ameaça os nossos filhos de não amá-los tanto assim, de não amá-los mais. Ou com a intensidade que eles merecem, que eles esperam, que eles precisam, né? Caso eles não façam determinada coisa, sabe? Então, se é isso, né? Você quer que seja um ambiente seguro, amoroso, mas você não dá conta de oferecer isso, principalmente no momento que seu filho está precisando mais, né? Então, talvez você já tenha clareza do que você quer, mas você não sabe fazer como, né? E eu te entendo, porque realmente ninguém nos ensinou a termos inteligência emocional, ninguém nos ensinou a educarmos crianças em um mundo tão desafiador. Educar por si só já é um grande desafio, né? Na época dos nossos pais, eu me lembro muito da minha mãe falando de como ela foi educada pelos meus avós, né? Em que tinha aquele processo realmente de imposição de respeito, uma relação extremamente verticalizada, né? Os filhos, eles jamais poderiam se opor a algo que os pais disseram. Talvez fosse um pouco mais fácil, porque estava estabelecido ali. Adulto manda, criança obedece. Mas uma vez que a gente está refinando a nossa percepção do que é uma criança, a gente está entendendo que a criança é um ser humano, que quando a gente está educando, né, crianças para serem obedientes, simplesmente, sem nenhum senso crítico, é isso que elas vão ser lá no futuro. Aí o seu filho, né, cresce, é uma pessoa sem capacidade de fazer escolhas, sem capacidade de se colocar na sociedade, de dizer não, e você não sabe por quê, lógico, né? Você criou uma criança para ser só obediente, né? Então, principalmente agora, tá muito mais desafiador pra gente, realmente, educar essas crianças, né? Outra pergunta, né? Que tipo de relação você quer ter com o seu filho? Aí você me diz assim, Ana, eu quero ter uma relação, assim, de respeito, sabe? Uma relação positiva, né? Uma relação de confiança com o meu filho. Mas aí, na hora que aquela criança, né, ela desafia um pouquinho mais você, seja porque ela tá fazendo uma birra, seja porque você já falou 20 vezes para ele tomar banho e ela ainda não foi, o que você faz? Você explode,
né? Então, é isso, assim, às vezes o que a gente está querendo para a educação dos nossos filhos não está compatível com o que a gente está conseguindo fazer. E é por isso que sim, a gente precisa estudar sobre como educarmos as nossas crianças. Talvez, você está me escutando aqui agora, né? Você queria ser advogada, um dia você tinha esse sonho, quero ser advogada. E aí você estudou para ser advogada, né? Você não simplesmente falou assim, quem tá precisando aí de uma advogada? Eu sei, porque eu quero, né? Então, assim, se eu quero, eu acho que eu tenho talento para isso, eu acho que eu tenho um instinto para isso, acho que eu levo jeito. Ou então, sei lá, você passou a sua vida inteira sonhando em ir para Paris, e agora, finalmente, nas suas próximas férias, você vai para Paris. O que você faz? Você simplesmente compra uma passagem, cai lá em Paris do nada, ou você estuda, né? Um lugar, um hotel que tem uma localização estratégica, um restaurante que você gostaria de ir, quais são, né, os lugares, assim, os pontos turísticos principais. Você estuda para poder fazer uma viagem que você quer, não é assim? Ou então pensa num engenheiro que vai construir um grande monumento, né, uma grande ponte, por exemplo. Ele simplesmente sai colocando tijolo em cima de tijolo, ou ele precisa realmente entender como fazer aquilo para que aquela ponte não despenque, né? E pensando nas nossas crianças, elas são mais ou menos como isso, como grandes monumentos que a gente está construindo todos os dias, né? A gente pode ir simplesmente colocando tijolinho atrás de tijolinho, sem estratégia nenhuma, e ver no que dá, se dá um monumento ali forte, estável, né, no futuro, que vai resistir às tempestades, ao sol, ao vento, né? Ou a gente pode realmente entender, né, como que estrategicamente, com planejamento, com método, porque ter um método é ter uma maneira de executar algo, de colocar algo, né, uma ideia em ação de uma forma que seja segura, organizada, né? Então, é sobre tudo isso que a gente precisa pensar, né? Por isso que eu tô aqui te contando, né, na verdade, conversando com você, te fazendo esse convite a pensar nisso, né? Você não precisa se envergonhar porque você eventualmente está tendo dificuldades com o seu filho, com a sua relação do seu filho, e que você precisa realmente procurar informação, precisa estudar, precisa talvez de um profissional que te ajude, né? Você não precisa se envergonhar por isso, pelo contrário, se orgulhe, né, da capacidade de autopercepção que você está tendo. Se você pudesse parabenizar, se acolher por isso, né, pela sua humildade, pelo seu respeito pela sua própria criança, porque é uma vida que está ali nas suas mãos e que depende realmente do seu bom senso, além de tudo, né? Então, vou trazer aqui duas sugestões, que é o que eu trabalho no MESEM com as minhas alunas, para que você possa, né, desenvolver isso, né, para que você possa educar a sua criança de uma maneira muito mais consciente, né? Então, o primeiro aspecto que eu acho que é fundamental a gente estudar quando a gente está educando crianças é o GPS do cérebro dessa criança, né? Se você quer ir daqui até qualquer outro lugar hoje em dia dirigindo, você pega um GPS, né? Ele vai te dizer qual que é o caminho, e você, por mais que às vezes até se perca, o GPS ele recalcula a rota e você consegue chegar, né, no horário certo, você consegue cumprir lá com o seu compromisso, você consegue se desgastar muito menos, né, você economiza tempo, não é assim? E você chega lá. Agora, imagina o que era na época que não tinha GPS, né? Não tem nem tanto tempo assim. Talvez você até se lembre, eu custo a me lembrar como que era. Mas como que costumava ser a gente ir de um lugar para o outro sem GPS? Né? A gente se perdia muito mais, provavelmente. A gente tinha que ficar pedindo informação o tempo todo, né? A gente ficava inseguro, a gente tinha medo. Se você é uma mulher, de repente, num determinado horário, você não ia, né? Assim. Então, o que acontece? O GPS, ele é um instrumento que nos ajuda a chegar onde a gente quer de uma forma simplificada, né? Com economia de tempo e com mais segurança. Então, o que é o GPS, né, do cérebro da criança que eu ensino para as minhas alunas, que eu trabalho com elas lá no MESEM? É exatamente, né, o passo a passo do desenvolvimento de uma criança. O que a gente pode esperar do desenvolvimento emocional, comportamental de uma criança, né, na primeira infância, por exemplo?
Quando você sabe disso, você sabe como que você trata aquela criança também. Você sabe que tipo de conversa que dá para ter, né? Então você se desgasta menos, sabe? Igual a gente hoje em dia consegue chegar mais fácil, porque a gente está usando o GPS, então a gente chega mais fácil aos lugares. Com o GPS do cérebro da sua criança é a mesma coisa. Você vai se desgastar menos. Então estude sobre neurociência, né? No que diz respeito aí ao cérebro da sua criança. Pode parecer muito complexo, complicado, talvez seja mesmo, mas você pode fazer isso de formas mais simplificadas, né? Eu sou uma das pessoas que está falando sobre isso aí na internet quase todos os dias, né? No meu curso, por exemplo, no MES, em que as matrículas estão fechadas, mas a gente vai abrir novas vagas em breve, a gente também fala sobre isso. Entenda como funciona o cérebro da sua criança. Quando você está fazendo isso, você está realmente economizando energia. Você está focando a sua energia para o que realmente interessa, que é a sua inteligência emocional, que vai ser o que vai ensinar a sua criança a ter inteligência emocional também, e aí construindo, então, uma relação positiva com o seu filho, com a sua filha. Um outro aspecto que também, né, eu trabalho lá no MESEN é o que eu chamo de neuroplasticidade parental. Não basta a gente se informar, a gente ter conhecimento técnico, a gente está ali toda, né, intelectualizado sobre o que é educação, sobre como educar de uma forma, né, que seja mais consciente, sobre como que funciona o cérebro da criança. O GPS do cérebro da criança não vai ser suficiente se você não passar por esse processo de neuroplasticidade parental. O que é a neuroplasticidade parental? É quando a gente estimula o nosso cérebro para, né, modificar as suas estruturas, principalmente aí o córtex pré-frontal, que é responsável por pensamentos lógicos, por memória, por linguagem e pela regulação das nossas emoções. Então, o nosso cérebro ele pode ser estimulado, existem estímulos específicos que a gente pode dar para ele, né? E por meio desses estímulos aí a gente consegue, então, reformatar esse cérebro, né? Para que essas informações que a gente está cultivando, que a gente está coletando, que a gente está estudando, elas possam ser colocadas em prática de uma forma fluida, né? Então, a neuroplasticidade parental, ela te dá exatamente a capacidade de você estar mais calma no seu processo, né? Porque você está ali modificando o seu cérebro exatamente nas áreas em que você regula as suas emoções. Então, é isso, gente. Não é só reeducar-se no sentido de você estar estudando, lendo informações. Não é sobre isso, assistindo vídeos no YouTube, fazendo cursos. Não, você precisa transformar o que está dentro de você. É a sua própria estrutura fisiológica, o seu próprio cérebro, para que você não precise se esforçar tanto para estar calma com o seu filho, só porque, né, você viu aí, sei lá, uma pediatra, uma pedagoga, alguém do tipo dizendo que você precisa ter calma, porque naquela idade ali o cérebro ele não sabe, né, assim, a criança ela não tem noção das consequências das coisas, então ela eventualmente faz coisas que têm consequências não tão positivas, né, e é isso, o cérebro dela, né, tá para aquela idade ali, é isso que é esperado. Só saber disso já te ajuda, te empodera, né, isso pode te ajudar, sim, a ter mais paciência com o seu filho. Mas diante da vida estressada que provavelmente você está levando, com tantas obrigações, né, muita ansiedade, e o mundo como ele está, se a gente não aprender a manter esse estado equilibrado, né, ou quando eu digo estado equilibrado, não é que a gente está sempre calma, mas que a gente sabe ficar calma quando a gente sai da nossa calma. Né? A gente não é tão drenada assim pelas nossas emoções, a gente não se afoga tanto assim no nosso processo de raiva, por exemplo. Então, quando a gente consegue fazer isso, e para fazer isso a gente vai ter que mudar o nosso cérebro, né? Me diz aí se você sabia disso, que é uma questão de neuroplasticidade, de mudança do seu cérebro, a sua autorregulação emocional. Então, quando você faz isso aí, você consegue transformar a relação com seus filhos, né? E é muito positivo para todo mundo que está envolvido nesse processo, porque você consegue se comunicar melhor com a sua criança, você consegue dar mais espaço para ela se expressar. Isso faz com que você desenvolva uma relação mais positiva com ela, né? E que ela, então, seja também uma criança mais calma, mais serena, que ela se torne um adolescente, né? Que ainda encontra na família, né? Ainda quer ficar com a família, que ainda
confia nos pais, que se abre com a sua mãe, né? Ao invés de aquele adolescente que está sempre buscando outros ambientes. E aí a gente sabe que nessa fase aí eles começam a ter essa autonomia, né? Vejo muitos adolescentes extremamente ausentes das suas próprias famílias, porque não são ambientes nos quais muito provavelmente eles se sentem acolhidos. Parênteses, é natural que o adolescente não queira, que ele prefira estar com os amigos, tá? Mas quando o adolescente ele nunca quer estar com a família, é sinal de uma infância, né, que talvez tenha sido desrespeitada, mesmo com pais que tinham boas intenções. Então, se você é essa pessoa que tem ótimas intenções, né, que quer ser uma mãe calma, que quer ser uma mãe que realmente sabe lidar com os desafios de educar de uma forma serena, de uma forma equilibrada, que seja mais fácil para você, que você não esteja sempre a ponto de estourar, à beira de um ataque de nervos, né? E aí, que você então não esteja também sempre maculando a sua relação com seus filhos, né? De forma a tornar cada dia mais essa relação tão desgastada que fica num certo ponto ali difícil até de reverter aquilo. Se a realidade que você quer é a realidade, né, de alguém que está podendo se enxergar, podendo olhar para a educação que quer dar para os seus filhos e podendo trabalhar em si mesma, não sabendo simplesmente o que quer, mas podendo fazer isso, então eu vou te convidar para se inscrever no evento 100% online, 100% gratuito, Semana Transformando-se em uma Mãe Calma. Vai acontecer na semana que vem, dias 17, 19 e 21 de outubro, às 21 horas. Para se inscrever gratuitamente é muito simples. Você só tem que ir lá na minha bio, clicar no link que está lá e se inscrever, dando o seu e-mail, seu melhor e-mail. E é só isso, tá bom? Então, por hoje é só. Espero ter trazido algum insight aí que tenha contribuído, né, para que você continue nessa caminhada aqui junto comigo. Estamos juntas, estou eu também nesse processo. Ninguém aqui está pronto, ninguém aqui é dono da verdade. Eu também passo aqui pelos meus desafios, mas eu sou muito feliz e grata à vida pela oportunidade que eu tive de desenvolver a minha inteligência emocional, que está sendo desenvolvida até hoje, obviamente, né? Então é isso, gente. Vamos caminhando juntas e amanhã tem mais live, tá bom? A gente se vê. Um grande abraço. Antes de eu ir, a Nádia acabou de mandar aqui uma mensagem, então deixa eu ver, ó. Ana, é comum ouvirmos que as crianças mudaram, que antigamente era diferente. E algumas pessoas atribuem isso a essa mudança nessa maneira de educar. Como você vê isso? Nádia, eu acho que você deve estar falando, na verdade, de que muitas pessoas falam que as crianças elas estão menos respeitosas, né? Que as crianças... É disso que você está falando? De crianças que respeitam menos os seus pais? Porque pelo contexto aqui da live, pela maneira como você trouxe, eu acho que é isso. Então, assim, ó, primeiro... As crianças estão diferentes, com certeza, né? As crianças sempre estarão diferentes. Nós também fomos diferentes da geração dos nossos pais. O que está acontecendo agora, né, é que as crianças, elas, assim, existe um mundo realmente em que parece estar mais difícil, mais desafiador educar as nossas crianças, até porque a gente não está educando essas crianças sozinhas ou com a nossa rede de apoio ou com a nossa comunidade, com as pessoas que pensam parecido com a gente. A gente está educando essas crianças de uma forma mais globalizada, né? Então, muitas vezes a gente não tem nem muito, né? Eu vejo muitas mães falando isso, da dificuldade que dar limites ou saber o que acontece, o que meu filho está vendo, né? A gente não tem tempo para poder estar o tempo todo observando, né, ou enfim, acompanhando o que as nossas crianças estão assistindo quando elas estão com o tablet ou com a televisão ligada. Isso nem sempre é possível, principalmente quando essas crianças começam a ficar um pouco mais velhas. Então é verdade, sim, que a gente está numa sociedade que está erotizando essas crianças muito cedo, né, sexualizando, na verdade, né, a palavra nem é erotizar, mas é sexualizando essas crianças muito precocemente, né, com valores muito difíceis de serem defendidos, né? Então, o consumismo, a fugacidade, né? Como é tudo muito rápido, como eu disse antigamente, a gente precisava esperar até o dia seguinte para ver a Xuxa de novo. Hoje em dia, se o menino quiser assistir a galinha pintadinha o dia inteiro, na hora que ele quiser, ele pode, né? Então, de fato, a gente tem aí um contexto
que parece tornar um pouco mais desafiadora a nossa relação com as nossas crianças, e é mais um motivo para a gente se preparar muito para a gente poder lidar com elas. Porque se a gente tentar, né, impor a essas crianças uma educação muito autoritária, como muitos de nós recebemos, o tiro vai sair pela culatra. Porque elas têm acesso, né, a esses outros meios pelos quais elas estão sendo, entre aspas, educadas, na escola, com os amigos, em outros lugares. Elas dão um jeito delas, elas começam a fazer coisas escondidas depois de uma certa idade. Então, assim, o que eu acho, né, é que realmente isso acontece, mas que, ou exatamente por isso, a gente precisa realmente criar uma relação de muita empatia e de muita cooperação entre as nossas crianças, né, entre nós e nossas crianças. Porque se a gente não fizer isso, o que vai acontecer é que essas crianças, elas vão ser prioritariamente educadas, né, por uma discrepância entre esse mundo que está muito liberal e nós que estamos muito autoritárias. Então, se a gente souber, né, eu vou ter inclusive uma live sobre isso, tá, gente? A gente vai ter uma live sobre isso. Seja você a principal influencer da vida do seu filho, né? A gente precisa aprender a ser líder, porque ser chefe com essas crianças que a gente está hoje aí, não vai funcionar, né? Se você quiser estar sempre dando ordem, sendo autoritária, isso não vai funcionar. Essas crianças, elas não estão aceitando isso, e isso está acontecendo cada vez mais cedo. Então, a gente realmente precisa aprender a cultivarmos a liderança dentro das nossas casas, né? Então, a gente faz isso por meio de informação e por meio de formação ou reforma interna, né, dentro da gente, para que a gente tenha saúde emocional para lidar com esses desafios que não são poucos. Então é isso, Nádia, de nada, viu? Tô aqui para isso mesmo. E é isso, gente, estou disponível para vocês, né, sempre lá nos stories, conversando, aqui nas lives que tem acontecido com muita frequência. Fiquem ligadas, porque eu sempre posto no feed, tá, os horários das próximas lives. Depois, se vocês puderem me dizer também quais são horários que vocês consideram bons, porque eu tô com um pouco de dificuldade para entender isso, vai ser legal. E é isso. Um grande abraço, um bom dia para vocês e a gente se vê.